Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, perto do lago de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado de o Gêmeo, Natanael, que era de Caná, na Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e entraram no mar. Mas durante aquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam quem era ele. Então Jesus disse: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês encontrarão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não podiam puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus estimava muito disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se atirou na água. Os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. Encontraram também pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês pescaram agora. Aí Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes. E mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era. É que já sabiam que era o Senhor. Então Jesus chegou perto, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Jesus e Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo, respondeu ele. Tome conta das minhas ovelhas, disse Jesus. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, o Senhor sabe que eu amo, respondeu Pedro. Tome conta das minhas ovelhas, disse Jesus. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus havia perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo. E Jesus ordenou: Tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, se aprontava e ia onde queria. Mas eu afirmo que quando você for velho, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e glorificar a Deus. Então Jesus disse a Pedro: Venha comigo. Jesus e o outro discípulo. Então Pedro se voltou e viu atrás de si o discípulo que Jesus estimava muito. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, e que havia chegado ainda mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que é que o Senhor diz a respeito deste aqui? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele continue a viver até que eu volte, o que é que vocês têm com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Disse somente: Se eu quiser que ele continue a viver até que eu volte, o que é que vocês têm com isso? Este é o discípulo que falou dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o que ele disse é verdade.
Final. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Excelentíssimo Teófilo, no meu primeiro livro escrevi a respeito de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo do seu trabalho até o dia em que foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus lhes apareceu de muitas maneiras durante 40 dias e provou sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele mesmo conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus é levado para o céu. Quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino de Deus ao povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a região da Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e não puderam vê-lo mais. Enquanto Jesus subia, eles continuaram olhando para o céu. E de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. A escolha de Matias. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, que fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram lá, foram à sala do andar de cima da casa onde eles estavam hospedados. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Todos eles unidos se reuniam sempre para orarem com os irmãos de Jesus, a mãe dele e as outras mulheres. Poucos dias depois, se reuniram mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas. O Judas foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era do nosso grupo porque havia sido escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Judas comprou um terreno com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém souberam disso. Por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isso é o que está escrito nos livros dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais mora nela. E também diz que outra pessoa ocupe o lugar dele e faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde quando ele foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. Assim apresentaram 2 homens, José, chamado de Barsabás,
que tinha o apelido de Justo, e também Matias. Em seguida oraram, dizendo: Tu conheces, Senhor, os corações de todos. Agora mostra qual dos dois escolheste para trabalhar como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome escolhido foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada um foi tocado por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender a sua própria língua e o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão estava admirada e espantada e comentava: Estes homens que estão falando assim são galileus. Como é que nós os ouvimos falar nas nossas próprias línguas? Viemos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns vieram de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar nas nossas próprias línguas a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensarem, e perguntavam uns aos outros: O que quer dizer tudo isso? Porém outros zombavam e diziam: Estes homens estão bêbados. A mensagem de Pedro. Então Pedro se levantou, junto com os 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos, judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Vocês estão pensando que estes homens estão bêbados? É claro que não estão, pois são apenas 9 horas da manhã. Ao contrário, o que está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, disse Deus. Derramarei o meu espírito sobre todos. Os seus filhos e as suas filhas anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo. Pedro continuou: Homens de Israel, escutem essas palavras. Como vocês sabem muito bem, Deus mostrou a vocês que Jesus foi um homem aprovado por Ele. Pois Deus, por meio de Jesus, fez no meio de vocês milagres, maravilhas e coisas extraordinárias. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, pois não era possível que ele fosse dominado por ela. Porque Davi disse a respeito de Jesus: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que eu não tenha medo de nada. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Porque Tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos
mortos, nem deixarás que o teu dedicado servo seja destruído. Tu me ensinaste os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Pedro disse ainda: meus irmãos, preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi enterrado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido que um dos seus descendentes seria rei, como ele mesmo fora. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo foi destruído. Deus ressuscitou o mesmo Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Pois ele foi levado para ficar ao lado direito de Deus e recebeu o Espírito Santo como o Pai mesmo tinha prometido. É isto que vocês estão vendo e ouvindo agora, o seu Espírito derramado sobre nós. Porque não foi Davi quem subiu para o céu, como ele mesmo afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados, e vocês receberão do Pai o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês e os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pedro aconselhava, insistindo com estas palavras e muitas outras: saiam do meio dessa gente perdida e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos. Viviam em amizade uns com os outros e se reuniam para as refeições e as orações. A vida dos primeiros cristãos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de admiração e de respeito. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e repartiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e comiam com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Cada dia o Senhor juntava àquele grupo as pessoas que iam sendo salvas. Capítulo 3. Certo dia, às 3 horas da tarde, na hora da oração, Pedro e João foram ao templo. Todos os dias ficava ali um homem que tinha nascido coxo. Naquele lugar chamado Portão Formoso, punham o homem para pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando ele viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam bem para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas lhe dou o que tenho em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem saltando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. A mensagem de Pedro no templo.
O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Toda a gente estava admirada e corria para a parte do pátio do templo chamada de Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens de Israel, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando para nós? Pensam que este homem está andando por causa do nosso próprio poder ou da nossa própria santidade? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi quem glorificou o seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele quis soltá-lo, vocês não quiseram. Ele era santo e bom, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que o curou em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que vocês e os seus líderes fizeram isso a Jesus sem saber o que de fato estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, que o seu Messias tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se, mudem de vida e voltem para Deus, para que Ele perdoe os pecados de vocês, e também para que os tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Ele precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus santos profetas. Porque Moisés disse: do meio de vocês o Senhor Deus escolherá para vocês um profeta, assim como Ele me escolheu. Obedeçam a tudo que Ele disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Todos os profetas que tinham uma mensagem, começando por Samuel, e os que vieram depois dele, falaram a respeito desses dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte do acordo que Deus fez com os seus antepassados, quando disse a Abraão: todas as nações da terra serão abençoadas por meio dos seus descendentes. Assim Deus escolheu o seu servo e mandou primeiro a vocês para abençoá-los e para que cada um de vocês deixe a sua vida de pecados. Capítulo 4. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes e o chefe da guarda do templo e os saduceus. Eles ficaram aborrecidos porque os dois apóstolos ensinavam ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso era prova de que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitos que escutaram a mensagem creram, e o número de homens que creram chegou a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os professores da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros, que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: como é que vocês fizeram isso? Com que poder e em nome de quem vocês fazem essas coisas? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como foi curado. Pois então fiquem sabendo, senhores, e todo o povo de Israel, que este homem está quitamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo que os senhores crucificaram, que Deus ressuscitou.
Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. É por meio do nome dele e de ninguém mais no mundo que podemos ser salvos. E Deus tem colocado esse nome ao alcance de todos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram gente simples e sem instrução. Então reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os apóstolos, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com Pedro e João. Em seguida mandaram que os apóstolos saíssem da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Eles diziam: que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que nunca mais falem a ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram que de jeito nenhum falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Porque não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Aí o Conselho Superior os ameaçou mais ainda e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo agradecia a Deus o que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. A oração dos seguidores de Jesus. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, todos juntos adoraram a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: por que é que as nações pagãs ficaram furiosas e os povos pensaram coisas tão tolas? Os reis da terra se prepararam e os governantes dos povos se juntaram contra o Senhor e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilato se ajuntaram aqui nesta cidade com gente de Israel e de outras nações contra Jesus, o santo que tu escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, vê a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem a tua mensagem com coragem. Estende a mão para curar, para fazer milagres e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a mensagem do Senhor com coragem. Tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus os abençoava muito. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois vendiam as suas terras ou as suas casas, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada um recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá coragem. Capítulo 5. Havia um homem chamado Ananias
casado com uma mulher que se chamava Safira. Ele vendeu um terreno, mas só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu ao Espírito Santo? Por que foi que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno? Antes de você vender o terreno, ele já era seu. Depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu a seres humanos, mentiu a Deus. Logo que Ananias ouviu isso, caiu morto. E todos os que souberam do que aconteceu ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo dele, levaram para fora e o enterraram. A mulher de Ananias chegou mais ou menos 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou: diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno? Sim, respondeu ela. Então Pedro disse: o que foi que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de enterrar o seu marido estão aí, e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Quando os moços chegaram e viram que ela estava morta, levaram o corpo e o enterraram ao lado do marido. E toda a igreja e os outros que souberam disso ficaram com muito medo. Milagres e maravilhas. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e todos se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora do grupo tinha coragem de se juntar a eles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, o povo punha os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que tinham espíritos maus, e todos eram curados. Os apóstolos são perseguidos. Então, grandes sacerdotes e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com muita inveja dos apóstolos e resolveram agir. Prenderam os apóstolos e os colocaram na cadeia pública. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu as portas da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão ao templo e contem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. O grande sacerdote e seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião no Conselho Superior. Depois mandaram alguns guardas no templo buscar Pedro e João na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram ao lugar onde o conselho estava reunido e disseram: fomos lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando as portas. Mas quando abrimos, não achamos ninguém dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os 2 apóstolos. Não os maltratavam, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente ao conselho e o grande sacerdote disse: nós ordenamos a vocês que não ensinassem de jeito nenhum em nome daquele homem. E vejam só o que vocês fizeram. Espalharam esse ensino por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus e não às pessoas. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus depois que os senhores o crucificaram. Mas Deus o colocou na sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem.
Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matá-los. Mas levantou-se um deles, um fariseu chamado Gamaliel, professor da lei respeitado por todos. Mandou que levassem os apóstolos para fora por um pouco de tempo e disse ao conselho: Homens de Israel, cuidado com o que vão fazer a esses dois. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que dizia que era muito importante e com isso conseguiu reunir 400 homens. Mas foi morto, todos os seus seguidores se espalharam e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Também conseguiu levar muita gente consigo, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, não façam nada agora contra esses dois homens. Deixem que vão embora, porque se este plano e esse trabalho vem de seres humanos, desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e depois de chicoteá-los mandaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes porque Deus os havia achado dignos de sofrer insultos por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Capítulo 6. Algum tempo depois, o número de judeus seguidores de Jesus aumentou muito. E os que falavam grego começaram a se queixar dos que falavam hebraico. Os que falavam grego diziam que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: Não está certo nós deixarmos de anunciar a mensagem de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e entregaremos esse serviço a eles. Mas nós continuaremos a dar todo o nosso tempo à oração e ao serviço de anunciar a mensagem da palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Escolheram também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido à religião dos judeus. Esses homens foram apresentados diante dos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre as cabeças deles. A mensagem de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. A prisão de Estevão. Estevão era um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder. Ele fazia milagres e maravilhas entre o povo. Mas alguns estavam contra ele. Eram os membros da sinagoga dos homens livres, a casa de oração dos judeus que tinham vindo da cidade de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus das cidades de Cilícia e da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele vencia todas as discussões. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: Nós ouvimos este homem falar contra Moisés e contra Deus. Assim atiçaram o povo, os líderes e os professores da lei. Foram, agarraram Estevão e o levaram diante do conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmavam o seguinte: Este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam bem para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo.